Olá, meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aí na nossa quarta-feira semanal para mais uma mensagem de análise, de reflexão. Hoje com o título Examina-te, uma mensagem de Emmanuel e muito interessante, pois vem nos alertar de que a nossa vida precisa de exame constante diário daquilo que temos feito, daquilo que estamos fazendo, em função da vida, do dia a dia nosso. Então, uma mensagem muito interessante para a nossa reflexão. Está aí na tela nosso WhatsApp, para que você possa estar comunicando conosco, principalmente encaminhando nomes para tratamento à distância. Nosso Instagram, para que você divulgue, compartilhe, e possamos fazer os convites aí para os amigos, conhecidos, né? Para que possam acompanhar nosso trabalho. Nós vamos colocar na tela aí a passagem do Evangelho, que é uma passagem de Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, o amparo e a proteção a todos nós, aos nossos lares, que essas vibrações superiores, espirituais, possam nos envolver a todos, nos trazendo a condição, o preparo, o conforto espiritual, que a nossa mente possa assimilar os melhores conteúdos espirituais, as melhores vibrações, para melhor conduzir a nossa vida. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos então iniciar o que a espiritualidade na palavra de Emmanuel nos traz em relação a esse título, Examina-te, que é uma reflexão para a nossa vida diária, constante, a fim de vermos a utilidade que nós temos segundo a nossa direção, aquilo que escolhemos para melhor conduzir a vida em termos de ato, conduta, pensamento. Então é uma posição muito bacana de Emmanuel, a fim de que
esse conteúdo da espiritualidade possa contribuir conosco. Então nós vamos colocar para vocês aí para que a gente possa estar acompanhando junto. Olha só, o serviço de Jesus é infinito. Jesus, nosso governador espiritual da Terra, na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então você vê que ele já nos chama atenção para nos alertar e nos lembrar de que a nossa vida ela é constante, diária. Nós não podemos perder tempo em relação ao objetivo final, que é a nossa evolução. Aí ele fala assim, ó, se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Todos nós temos uma função importante na vida. Dentro desse princípio de sermos úteis, de aproveitarmos a nossa vida, e quando a gente fala aproveitar a vida, nós estamos falando espiritualmente, porque a visão humana nossa para aproveitar a vida é um absurdo. A gente só pensa em questões materiais, curtir a vida, curtir vícios, curtir sem nenhum compromisso espiritual. Não precisamos rever isso. Não que não possamos nos divertir, né? Fazer as coisas que a gente gosta, mas nós não podemos esquecer do principal objetivo nosso aqui na Terra, dentro da questão evolutiva. Então, dependendo da nossa posição evolutiva, nós vamos ter aí as nossas limitações, nossos avanços, nossa liberdade no campo espiritual, e isso é importante a gente observar. A experiência humana não é uma estação de prazer. Olha só, a experiência humana, ou seja, reencarnar no plano evolutivo que nos encontramos, nós não viemos para prazer, nós não viemos para brincadeira, para curtir a vida dentro dessa visão material. Olha aí, a experiência humana não é uma estação de prazer. Nós estamos num mundo de prova e expiação. E às vezes nós esquecemos disso, achando que viver bem é estar curtindo a vida dentro dos prazeres humanos. Está aí. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Olha aí. Tudo que nós estamos fazendo, ela é com o objetivo de crescimento, é útil dentro do campo espiritual? Isso que nós devemos avaliar. Olha o título da nossa lição: examina-te. Nós precisamos fazer esse exame constante. Constante. Não é que nós vamos ficar fissurados, gente, nas questões religiosas. Não é isso. Mas a gente tem que viver dentro das condições materiais possíveis, mas que isso contribua para o nosso progresso espiritual. Nós viemos para um mundo, nós estamos num mundo de prova e expiação. Nós temos as estações materiais da vida, que temos que utilizá-la. Mas nós estamos sendo útil? Nós estamos aproveitando adequadamente? Nós estamos tendo um pensamento de que, mesmo utilizando os mecanismos materiais, eu tenho uma utilidade prática e dinâmica dentro do campo espiritual? E outra, nós já falamos aqui, não tem como eu processar o processo evolutivo sem meu semelhante, sem agir em favor do próximo. Por isso que Emmanuel coloca, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes, de crescimento, de tarefa digna. Não tem como nos isolarmos à convivência do outro, seja ele onde quer que estejamos na vida.
dentro do campo familiar, trabalho, escola, onde você mora, enfim, onde nós vivemos. Então nós temos que estar atento a isso, de maneira que isso seja uma dinâmica natural da vida, para que não tenha cansaço, esforço e isso resume em cansaço, em esgotamento. Ou seja, nós temos que ter uma vida prática, isso que nós falamos, uma vida dinâmica, em que nós vamos ter conforto ao viver, mas sendo útil, pensando no progresso espiritual. E à medida que a gente for fazendo isso, nós vamos viver isso dentro de um processo natural. Igual nós respiramos sem pensar, vamos falar assim. Ninguém pensa na respiração para respirar, porque é um processo natural. Então nossas boas condutas têm que chegar nesse nível. Eu não tenho que pensar se eu tenho que fazer o bem ou não. Eu tenho que fazê-lo. Sempre o bem. Minha ação, meu instinto tem que ser no campo superior. Só com a convivência, a prática diária é que é possível fazer isso. Como a passagem do Evangelho foi Paulo que escreveu aos Filipenses, Emmanuel vai e fala assim, ó, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Ou seja, dentro de um processo natural, sem vantagem, sem querer aparecer, sem querer destaque, um processo natural. É algo que vai brotar de nossas condutas dentro de um mecanismo natural da vida. É isso. Ora, a gente só vai conseguir isso se conviver, se praticar diariamente. Nós vamos ser excluídos da sociedade? Não, pelo contrário. Nós vamos fazer tudo que todo mundo faz, mas dentro dessa visão espiritual. Nós não vamos ser diferentes dos outros, mas nós vamos viver dentro de um campo espiritual que vai se tornar um processo natural. Dentro dos ensinamentos divinos, dentro das leis divinas, sem querer vantagem em espécie alguma. Ou seja, praticando os ensinamentos que a gente vai assimilando naturalmente, sem esforço. Porque aí nós vamos estar instituindo isso dentro da nossa vida. Não vai ser surpresa nenhuma. Sabe quando, exemplo, me passou pela mente agora. Sabe quando aquelas pessoas acham uma bolsa com um volume enorme de dinheiro e vai para a mídia e procura e fala e a mídia dá um destaque especial para aquela pessoa e vai para reportagem e tal, todo mundo elogia. Ou seja, foi uma boa ação? Foi. Agora, ela tem que ser um processo natural sem precisar aparecer. Não estamos condenando quem faz isso, pelo contrário. Mas a gente não tinha que ter um destaque para isso, porque se é uma conduta diária, se é um processo natural, compreende como a gente ainda não vive isso? Quando a pessoa faz uma boa ação dessa envergadura, nossa, vira notícia. Não deveria, porque é um processo natural. Você vira notícia porque tu respira todo normalmente? Tu vira notícia porque tá com sede e bebe água? Não é um processo natural? Então fazer boas ações, como essa que eu dei um exemplo, ela tem que ser um processo natural, não deveria chamar atenção, porque ela deveria ser uma conduta de todo mundo. Então é nesse sentido, de ações dinâmicas, de vivências dentro dos ensinamentos superiores, ele tem que ser natural. Isso que os grandes espíritos fazem, esses grandes santos que passaram
né, pela vida, pela terra, é isso, é fazer naturalmente. Ah, eu vou pensar, eu faço isso, não, quem vive não pensa, faz, realiza naturalmente, não tem dualidade, faço ou eu não faço, porque o natural é fazer para esses espíritos. Então é isso que Emmanuel está colocando aqui. Fazer por ato de humildade, um processo natural. Aí ele vai, ó, quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Então, como é que eu vou saber que eu vou fazer aquele ato dentro de um processo natural? Porque hoje, fazer aquele ato que nós destacamos aqui é algo especial. Porque não é uma prática comum para o nosso nível evolutivo. Então ele fala aqui, ó, vamos examinar os móveis que determinaram aquela ação, para ver se eu não faço aquilo com interesse, para aparecer, entendeu? Então vamos em frente, vamos ver o que ele fala para nós aqui. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Ó, se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. E ele vai e fala, mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, não importa, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Porque o importante nessas ações da vida é que você faça com humildade, como ele colocou aqui, dentro de um processo natural, não importa o que os outros falem. Por isso que a gente tem que estar enquadrado, realizando dentro dos princípios espirituais, para que as opiniões externas não venham violar na nossa mente. Que se criticar positivamente ou negativamente, aquilo não altera o seu íntimo, porque você fez dentro de uma ação de equilíbrio e de harmonia. Não é fácil, porque esse modelo, para o nosso estágio evolutivo, ainda está muito longe. As pessoas que agem no campo do bem, elas chamam a atenção, são destaques, porque essas práticas não são comuns ainda na maioria das pessoas. Por isso que aquele ser que reencarna com essa postura chama a atenção. Porque as pessoas não veem como normais. Olha como nós estamos longe das práticas verdadeiras que deveriam ser cotidianas para todos. Então Emmanuel, ele é muito detalhista nessas observações. Aí à frente ele vai falando, olha, continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, como Paulo orienta. Olha só que bacana. E ele finaliza, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Está lá, Caminho, Verdade e Vida, lição número 3. Então você vê que Jesus escolheu o caminho, né, da boa nova, dos ensinamentos superiores, da prática do evangelho. A comunhão dele com o Pai era dinâmica, era constante, era perfeita. E ele foi tido como traidor da lei, inimigo do povo. E como presente, como coroamento, né, a coroa que ele recebe, a cruz e a coroa.
Então, prova para nós que não é fácil, não vai ser fácil, quando nós estivermos nesse nível, ou aqueles que vivem já dentro desse princípio, são pessoas estranhas. Começam a falar mal, a criticar, falar que a pessoa muitas vezes quer aparecer. Então é muito importante essa nossa postura íntima, a postura íntima, individual, para que essas opiniões, quando surgem, não abale a sua postura, porque tu realizou dentro de um princípio superior. O que é interessante observar na espiritualidade é que se eles nos trazem essas orientações, gente, é porque é possível realizarmos. É possível, senão não teria sentido eles nos trazerem essas orientações, essas mensagens. Por isso que ele intitula lá, examina-te. Porque nós estamos num processo ainda de examinar, de pensar, de trabalhar, de colocar, até chegar uma hora que nós vamos viver isso sem destaque nenhum. Mas nós não estamos nesse nível ainda. Então, a exemplo de Jesus, ele só fazia o bem, não tinha pensamentos contrários. Porque brotava nele como brota a água numa fonte. Brota naturalmente. Então, se Emmanuel, a espiritualidade, nos orienta nesse sentido, não tenhamos dúvida. É possível chegarmos nesse nível. E nós estamos aqui para isso, por isso a orientação chega para nós. Que essa lição, mais uma vez, fique guardada na nossa mente, no nosso coração, e possamos nos esforçar diariamente para que essas práticas se tornem um cotidiano para todos nós. Que Jesus nos ilumine. Quarta-feira que vem nós vamos trazer uma nova lição para a nossa apreciação. Tá bom? Agora nós convidamos a todos a fazermos a nossa oração, finalizando o nosso trabalho e principalmente em favor dos nomes encaminhados para tratamento à distância através do nosso WhatsApp. Pensemos em Jesus, em Mãe Maria Santíssima, para que possa nos trazer os benefícios espirituais de que necessitamos. Que a tua paz, Senhor, o teu amor, que as vibrações divinas, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa penetrar nos nossos lábios onde quer que estejamos. Principalmente aqueles que estão em sofrimento, na condição de encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos, o teu amor, que o manto de Maria, que através de sua mensageira Celina, suas caravanas, possa envolver a todos nós, a todo ser que sofre, tanto num plano como no plano físico, como no plano espiritual, e possa invadir cada casa, cada lar e cada ser, onde quer que esteja em sofrimento. Que possamos nos esforçar a colocar em prática todos os ensinamentos divinos que temos assimilado, temos ouvido, recebido, para que através do nosso esforço possamos contribuir com a espiritualidade para que elas encontrem mecanismo em nós de se aproximarem, de nos intuírem, nos darem força, recursos espirituais para que possamos conseguir esse êxito ao longo da nossa vida. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Estamos finalizando então o nosso trabalho, colocando aí sempre o trabalho social que a nossa instituição realiza, tanto na distribuição de cesta básica, como no enxovalzinho, né, para as crianças carentes, para as famílias que fazemos atendimento, com as aulinhas que elas assistem. São famílias todas cadastradas em nossos registros. E aí os dados que você precisa para continuar contribuindo conosco. Assim que a gente juntar o volume monetário necessário, nós então distribuímos, fazendo o trabalho de assistência voltada para essas atividades, e trazemos aqui as imagens para que vocês possam ver, ou alguém pedir em particular para encaminhar para as pessoas que através de você contribuem conosco aqui com o nosso trabalho. Tá bom? Então curta o nosso vídeo, é muito importante você dar lá o joinha
para que possa contribuir, para que nosso canal continue ativo, tá? Curta lá, divulgue nosso Instagram, para que possamos aumentar esse grupo e para que as pessoas também acompanhem esse trabalho doutrinário que é feito aqui com a palavra da espiritualidade, tá bom? Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Quarta-feira que vem, então, estaremos de volta com uma nova mensagem para nossa apreciação. Um abraço e um beijo a todos, até lá.